E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada, para a gente efetivamente ir além das ideias, inovar, resolver problemas e dessa maneira a gente cada vez mais ter cidades, ter municípios, ter comunidades inteligentes, humanas e mais felizes. Então, nesse programa que visa, acima de tudo, popularizar, democratizar a inovação, o mundo da inovação, o mundo da tecnologia, a criatividade, o letramento digital para todas as pessoas. Você que está em casa assistindo aqui agora, você aluno, você professor, você micro e pequeno empresário, né? Fique conosco, assista os nossos programas, porque estamos trazendo aqui pessoas mentes brilhantes para a gente realmente inspirar você a melhorar a sua vida. E no dia de hoje é uma alegria aqui a gente ter o Eloy Zanetti. Obrigado, Eloy Zanetti, uma pessoa que conheci há algum tempo. O Eloy Zanetti, que é consultor em marketing, comunicação corporativa, criatividade e vendas, ex-diretor da comunicação do Banco Bamerindos, ex-diretor do Boticário. Enfim, o currículo dele é vasto, excelente, tem um olhar muito legal para criatividade, para análise dos tempos que a gente tem aqui hoje, que estamos vivendo aqui hoje, e um olhar para o amanhã. O Zanetti também é escritor de livros, ele escreveu Encantador de Clientes, eu comecei a ler o livro, muito bacana, citando alguns aqui, O Nó do Afeto, né? Técnicas de montagem e gestão de workshop em vendas, né? Mudou Curitiba ou mudei eu? Então, alguns dos livros, uma vasta biblioteca que ele desenvolveu. E falando disso, Zanetti, então, muito obrigado pela tua presença aqui. O mundo está mudando, quer dizer, e essa questão da criatividade, e essa questão realmente ela diminuiu, as pessoas estão mais preguiçosas, o advento da IA, enfim, lhe dando as boas-vindas. Fala um pouquinho, quem é o Eloy Zanetti? Fala um pouquinho da sua jornada e muito obrigado pela sua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Bom, eu comecei minha carreira na publicidade, eu fiz um curso de... tentei entrar em engenharia, passei no vestibular, mas desisti, porque eu seria um péssimo engenheiro. Aí fiz jornalismo até o segundo ano, fiz administração até o segundo ano e fiz economia até o segundo ano, porque eu não suportava o mundo acadêmico, né? Aí comecei como redator de publicidade no dia de Natal de 1968. Né? Então, o marketing recentemente tinha entrado no Brasil como ciência, né? Então, aí fiz a minha carreira dentro da área de comunicação. E aí exige criatividade, você tem que ser criativo. Tudo é criatividade, tudo para ontem. Então, é um desafio total. Agora, como eu entrei, depois de muito tempo ainda, a minha experiência, eu fui fazer uma palestra para um banco, que eu não me lembro qual, no interior de Minas. Estava eu e o José Ângelo Gaiarse, foi um dos grandes psiquiatras brasileiros. Eu caí na asneira de, não sei porquê, perguntei para as pessoas, quem daqui se considera criativo? De 400, 3 levantaram a mão. Eu me assustei, disse, pô, será que é isso? Por quê? Será que estão tímidos? Será que não são criativos mesmo? À noite, no jantar, até discuti isso com o Gaiarse. Imagina, falar com o Gaiarse pessoalmente, puta de um psiquiatra, né? Aí disse, pode ser a timidez e tal. Aí comecei a pesquisar esse assunto, porque criativo eu sempre fui, né? Mas a essência da criatividade é você se considerar um cara criativo. Se você não se considerar criativo, você não vai ser criativo. Eu sempre digo, não sou eu que falo isso, foi o Aristóteles, né? Que dizia, se quer ser pensador, seja um pensador. Como o nosso Leminski dizia, o poeta é aquele que se considera. Então, o primeiro item da criatividade é você se considerar criativo, aí você vai resolver tudo. A partir daí comecei a estudar mais o assunto, e ver criatividade popular, ver tudo, né? Em Curitiba eu criei a Escola de Criatividade, hoje está na mão de um amigo do Jean, que eu me aposentei, para estimular as pessoas a serem criativas. Eu não vou ensinar você a ser criativo, mas eu vou estimular você a ser criativo, né? E tem uma frase de um grande educador em inglês, quer ser criativo, volte ao jardim da infância. É a questão de brincar com as ideias, de brincar com as pessoas. Então, a minha vida sempre foi uma vida de muita atividade
e de muita criatividade, então você tem uma vida boa, plena. Eu nunca tive nenhum momento de tédio na minha vida. Nunca. Eu estou com 77 anos. Estou sempre inventando. Hoje eu moro na Serra da Mantiqueira, onde eu faço trabalho de escrita para empresas, escrevo meus livros também, e ali você desenvolve a criatividade. Agora, você vê um cara que está lá, que fez o 3º ano primário, num fim de mundo, o Zé Gabiru, o cara é extremamente criativo, resolve as coisas que tem que resolver. Eu adoro conversar com esse tipo de pessoa e ver, e quando vejo um exemplo de criatividade, eu mando para ele, ele manda para mim. Então, o mundo da criatividade é fantástico. Zanetti, você falando, né, me remete realmente a gente a voltar ao jardim da infância. Quando tu disse isso, eu lembro, na minha infância, lá em Pato Branco, tu sabe que eu sou de Pato Branco, nós criávamos os nossos brinquedos. Eu lembro que tinha uma lata de azeite, chamada lata de azeite Mazola, que era uma latinha quadrada, tu vai lembrar. A gente, na base do facão lá do meu saudoso pai, Gentil Balbinotti, cortava em ângulo aquela lata, e aquilo ali seria o quê? A parte da carregadeira que a gente ia fazer. Colocava ali um pedacinho, um barrote, né? Colocava 2 ripinhas no lado, essa lata cortada em ângulo na ponta, furava em cima e embaixo e fazia a pá carregadeira. É verdade. Tu lembra disso, né? Quer dizer, traz uma experiência sua também, mas muito legal a primeira mensagem que o Zanetti nos traz aqui. Vamos lá, vamos, junto dos nossos ecossistemas, voltar ao Jardim de Infâncias. E mesmo que seja um grupo de adultos, né? Para a gente cada vez criar mais, porque criar é inovar, né? Você está me falando, eu adorava entrar em, como é que se diz? Peraí. Adorava entrar nesse estado mental de ficar criando coisas, né? O Rousseau diz assim, as brincadeiras infantis não devem ser consideradas brincadeiras, mas sim a sua principal ocupação. E eu brincava com isso. Daí meu pai tinha uma oficina do lado de um ferro velho. Eu vivia nesse ferro velho pegando coisa para inventar, né? Mais tarde, depois com meus filhos, os brinquedos que quebravam, eu refazia, fazia outros brinquedos. Então, criatividade é tudo. Quer dizer, como é que eu vou resolver um assunto que me aparece, né? Então, você, falando de inovação, né? Como é que nasce a inovação, né? Então, o Plutarco, que é um filósofo romano, diz assim, a guerra é a mãe de todas as artes. Que quase tudo de bom que a humanidade usa hoje nasceu em ambiente de guerra, né? Então, se quer estudar logística, estuda as batalhas do Alexandre Magno, do César, do Otávio Augusto, do Napoleão, que são aonde o ser humano tem que ser criativo, né? Então, o GPS, o drone hoje, né? Óculos Ray-Ban, algumas roupas, abridor de lata. Código Morse. Abridor de lata, código Morse. Tudo foi inventado em ambiente de guerra, mas aí eu quero postar isso por causa da circunstância das coisas, né? O filósofo maior Ortega y Gasset dizia, sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então a criatividade vai nascer aí, que é circunstância. O que é que está acontecendo no círculo ao meu redor nesse instante, tá? Então, mudou, nós estamos numa época política, as circunstâncias estão mudando e vão mudar, né? Ou você muda de emprego, muda as circunstâncias. Acontece uma doença na família, muda as circunstâncias. Está sempre atento a isso. As circunstâncias podem te favorecer. E às vezes o cara faz sucesso, empresários fazem sucesso, são capas de revista, homenagear tudo, mas às vezes é só a questão sorte, né, dele. As circunstâncias favoreceram. Agora, quando as circunstâncias criam dificuldade, a tendência do ser humano é brigar contra. E brigar contra é burrice. Eu tenho que reconhecer a dificuldade, aprender a conviver com ela e vou ser criativo para sair daquela dificuldade. Aí vai nascer a inovação. A inovação nasce desse jeito, né? Fantástico. Agora, como nasce a criatividade? Nasce da imaginação. Uhum. É sempre a imaginação. A imaginação é uma coisa tua, você imagina. Você não imagina em grupo. Está na tua cabeça. Você imaginou, eu posso criar depois coisas em grupo, um brainstorming, uma coisa, eu vou dali expor as ideias e ir para frente. Então, a imaginação
criatividade e inovação. Fantástico. Agora, as empresas normalmente burocratizam a inovação. Você tem que passar por processo. Cara, deixa os caras criarem. Deixa as pessoas livres, né? Que aí você vai ter um caldo melhor, mais gostoso. Você cria uma armadura, é interessante que tu traz, né, Zanetti? Só fazendo alguns contrapontos e devolvendo a palavra para ti, nesse final desse primeiro bloco, essa questão, né? Os processos internos de inovação, de criatividade nas empresas, elas devem ser inovadoras. Elas não podem ser, digamos, com limitações para que as pessoas criem. Quando você começa a criar demais muito procedimento, muita norma, de uma certa forma, cria um contraponto à criatividade das pessoas, né? Eu digo isso até por experiência própria. Você dizendo também um ponto que eu achei muito interessante, eu tenho uma proximidade com a cultura francesa, e tem uma frase em francês que fala o seguinte, né? Pour faire la innovation, il faut faire les prises de recul. Quando está no meio daquela circunstância tumultuada, sai dela e olha aquilo de longe, para você entender melhor ela e efetivamente você conseguir encontrar soluções, porque senão tu vai ficar naquele ambiente contaminado, eu diria assim. Então, essa análise das circunstâncias que tu traz é muito interessante. A questão das guerras também, realmente, né? Precisa realmente a gente chegar, né, num ambiente talvez similar à da guerra para inovar? Bom, não precisa, mas que a história da humanidade nos conta que, olha, foi muita coisa descoberta com guerra, né? A dificuldade da guerra, da circunstância da guerra, mas não precisa. A vacina foi inventada em guerra, né? A penicilina foi inventada em guerra, né? Então, é a necessidade do ser humano de resolver aquilo, né? Imagine agora, com essas guerras todas, quanto está sendo inventado. Vamos lá, né? Quanto está sendo inventado. Certo. Mas vamos sair desse ambiente de guerra, senão vamos achar que a gente é belicista. Inclusive, eu queria retomar aqui para a gente finalizar esse primeiro bloco e já deixar uma questão, Zanetti, para o segundo bloco, né, para trazer essas lições aprendidas que você teve ao longo da tua jornada na área do marketing, na área da criatividade, né, com tantas pessoas, mentes brilhantes que você conheceu. A gente conversava aqui, né, no anterior ao nosso programa, jornalistas, mentes brilhantes. Quer dizer, falar um pouquinho lá na frente, então, das lições aprendidas para que as pessoas, a partir delas, né, no seu interno, comecem a criar. Falar um pouquinho daí da escola da criatividade, que é bem interessante para que as pessoas eventualmente vão lá, conheçam, acredito que tem essa possibilidade, né? E se tu puder também trazer aí no segundo bloco, né, na nossa conversa, essa questão das suas publicações, né, os seus livros, que tem lá tanto um público-alvo que são as crianças, quanto os profissionais de marketing, os empresários. Então, a gente já finalizando aí, de novo agradecendo a sua presença aqui, a gente inicia o segundo bloco já, trazendo, né, essa tua lição, as lições aprendidas por ti, Zanetti, sobre criatividade, que eu vejo que é o insumo da inovação e, consequentemente, da resolução de problemas. Ok. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions.
Então, Zanetti, que tema importante esse, né, Eloy Zanetti? A criatividade. Eu vejo ela como um insumo, né, para a gente resolver problemas lá na ponta. Aí, pensando no empresário, dele realmente gerar nota fiscal. Pensando no professor, dar uma aula de qualidade com entusiasmo. Pensando no aluno, ele criar e pôr as mãos na massa, porque quem faz aprende mais rapidamente. Então, traz essa questão, as pessoas elas estão tendo uma criatividade reduzida, porque a criança nasce a 100% de criatividade. Será que o sistema não está cortando? E nesse sistema agora atual, a questão da IA, fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que o sistema está perdendo tempo. Criativo a gente continua sendo. Né? Tem uma frase assim, se você acha que tudo já foi criado, senta na beira da calçada e espera o dia seguinte. Vai aparecer alguma novidade. Acho que a gente está sendo muito criativo hoje em dia, mas muitos jovens estão perdendo tempo, né? Não estão assim. Agora, o momento atual, aqui nós estamos em outubro de 24, né? Nós estamos no olho do furacão. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Da inteligência artificial, 2 anos no máximo que entrou, né? Não temos ideia do que vai acontecer pela frente, né? Então, não temos um distanciamento histórico para ver a situação de hoje. O pessoal fala tudo, mas essas coisas começaram na década de 70, 60. Ninguém se dá conta disso, que foram nós, de cabelo branco, que começamos esse sistema. Os jovens hoje usam tudo com muita facilidade. Falando de aluno, o que você tem que ser é curioso, né? O criativo é muito curioso. E a palavra curiosidade vem de cur, que significa procurar, do latim. Então, você tem que ser muito criativo. Então, tem que estimular as crianças a serem curiosas e perguntadoras. Tem que perguntar. Eu uso muito o negócio da pergunta idiota ou da pergunta impertinente. Não existe só uma pergunta, existem várias perguntas para um assunto só. Então, que pergunta eu vou fazer? E vou fazendo pergunta. Eu, quando trabalhava com muito empresário, eu, às vezes, dizia para o cara, vou te fazer uma pergunta completamente idiota. Para ele não achar que eu era idiota, né? E aí eu fazia a pergunta. E o cara olhava para mim e dizia assim, sabe que essa pergunta não é tão idiota assim? Porque ela tem a capacidade de destravar a criatividade e jogar outras perguntas. Então, se você numa empresa está numa reunião de brainstorm, eu fico lá meio assim, puxa, mas eu vou fazer essa pergunta, o cara ali é formado nos Estados Unidos, o outro veio não sei de onde, outro cara é no chefão. Quer dizer, se você guardar a tua pergunta ou guardar a tua ideia, ela vai morrer com você, né? Então, você não tem a possibilidade de dar pergunta. Pode ser boa, ou ela não pode ser boa, mas vai detonar outras perguntas. É isso que a gente tem que fazer sempre. Perguntar. O marketing não é uma atividade de respostas. O marketing é uma atividade de perguntas. De perguntas, né? Então, isso que a gente tem que estimular as crianças a serem perguntadoras. Olha que importante que o Zanetti traz para a gente. Isso é fantástico, sabe? Algo tão assim, genuíno, né? Perguntar. Pergunte, faça perguntas, porque é assim que a gente, de repente, vai criar essa mentalidade, esse mindset para encontrar os caminhos, os seus caminhos, os caminhos para os seus problemas. Até para a gente não ficar naquela mecanicidade, né? Então, lição aprendida já desse bate-papo aqui no Quebrando a Lâmpada com o Eloy Zanetti. Façam perguntas, né? Pense antes das perguntas que vocês vão fazer. Isso é super importante. E falando de mindset, Zanetti, falando de mentalidade, tu já deu uma pista, né? De criar essa mentalidade, esse mindset da criatividade e até indo além, né? Ou seja, criar essa cultura, tem que começar pela pergunta. E qual seria um próximo passo após a pergunta? O que você poderia dizer, assim, eu não gosto da questão de guia, qual é o guia, mas assim, quais seriam, assim, alguns encaminhamentos, então, para que as pessoas se tornem mais criativas e resolvam os problemas? Às vezes as perguntas perguntam até para o cosmo e não espera a resposta, sai. Cara, fiz pergunta, espera. Vai vir um insight. Né? Uma hora vem um insight. Aí você tem que estar atento a capturar aquela ideia. Aí você tem que anotar. Eu tive uma ideia, depois eu vou ver esse negócio. Cara, perdeu a ideia. Perdeu a ideia. O cérebro te dá. Que quando você tem um problema para resolver numa empresa ou na tua família, você vai irritar teu cérebro. De tanta pergunta, de tanto questionamento, e pega informação daqui, pega informação. Uma hora ele vai dizer, esse cara está me enchendo o saco, eu vou
resolver isso. Ele vai te jogar a resposta. Mas se você não captou, ele está livre. O problema é teu, começa tudo de novo. Né? Então, você tem que estar... Por exemplo, a gente recebe muita informação daquilo que se precisa em sonho. Né? Tem vários exemplos de pessoas que resolveram situações incríveis em sonho. Eu mesmo já tive várias oportunidades de resolver assuntos criativos em sonho, mas tem que saber captar, tem que saber ficar ali, no caso do sonho, você fique quieto, não se mexa, não mexa um dedo, rememore, pense aquilo que quer dizer, daí você vai anotar. Então, Tem uma atenção ativa, então, Zanetti, uma escuta ativa quando está falando com o interlocutor, se concentrar, né, para realmente capturar. Você trabalha, larga e vai fazer uma coisa mecânica. Vai andar de bicicleta, vai andar a pé, vai lavar louça, vai cuidar do cachorro, aí as ideias vêm. Mas é interessante a gente ter, você dizendo, o déficit de atenção das pessoas. Eu dou aula há muito tempo, a gente trabalha em empresa há muito tempo, eu noto muito isso, tenho filhos, né, a gente tem... as pessoas não ficam atentas. Primeiro, falta essa escuta ativa e não se concentram naquele momento para justamente, né, trabalhar. Até porque tem uma fase posterior, né? Tem que trabalhar aquela ideia para gerar alguma coisa. E já te passando a questão nessa de transformar a ideia em algo concreto, queria que você comentasse também aí, né, sobre esse tema e sobre o nome do programa, Quebrando a Lâmpada, indo além das ideias e resolver problemas. O Picasso tem uma frase fantástica: o sonhador tem que se dar o trabalho de realizar. Que não adianta se só ter ideias. Eu tenho ideia, faço por mim. Cara, quando você delega poder de pensar numa empresa, você está delegando poder a essa pessoa. É você que tem que resolver. Se vira, né? Então você, resolva para mim. Cara, você está dando poder para a pessoa cada vez mais, né? Então, como uma empresa é um jogo de poder, quer dizer, e a empresa tem que deixar o craque jogar, né? Então, você vai engessar o Romário, você vai engessar o cara. Então, os craques, os grandes pensadores das empresas, eles incomodam. Certo. Aí a empresa fica, o pessoal fica perseguindo esse cara, ele vai para o concorrente. E lá ele vai criar mais coisas. Então, tem que ter um ambiente aberto para esses caras se desenvolverem. Seria um ambiente promotor da criatividade, Sim. que respeita a opinião do outro. Você falou em brainstorming, lá em Minas, que tu conhece bem também, eles chamam de torró de parpite, Sim. sem criticar. Toda a ideia é bem-vinda e depois vai seguindo. Ou seja, esse ambiente promotor de criatividade é o caminho, então, né, Zanetti? E mesmo se você for criticado, eu estou criando e você criticou minha ideia, eu não vou brigar por causa disso. Pô, então é apenas uma crítica, pronto, certo. Acabou, né? Você vai brigar porque, não, eu quero impor minha ideia, ou eu quero... Não, bobagem. Tem que ter o poder de convencimento na realidade, É né? preciso saber vender as ideias, né? Eu uso duas coisas para vender ideias. Principalmente que eu trabalhava muito com vendedores e representantes comerciais. A melhor maneira de você vender uma ideia é fazer com que o outro pense que a ideia é dele. Perfeito. Você vai conduzindo uma conversa, como os antigos diziam, Cerca Lourenço, né? Você vai conduzindo uma ideia, de repente o cara cai, se tal, se a gente fizesse assim, cara, puta, que ideia, eu não imaginava isso, como é que você pensou isso? Você já sabia. Você já sabia, e você engajou ele numa ideia que você tinha, mas ele criou o senso de pertencimento, né? Outra coisa, você vai fazer uma reunião com um grupo, com conselheiros, diretores, você vai fazer a reunião. Você quer apresentar uma ideia nova, né? Eu vou pelo Tancredo Neves. Primeiro a gente decide, depois a gente faz a reunião. Isso é de uma sabedoria mineira incrível, né? Sim. Então você tem lá 12 pessoas, eu vou falar com 5 daquelas pessoas antes. Estou pensando nisso, o que você acha? Tá, ele já se sentiu valorizado. Certo. O outro, pensando nisso, o que você acha? Ele já se sentiu valorizado. Na reunião você tem defensores de ideia, da tua ideia. Fantástico. Entendeu? Porque se você for no seco, alguém levantar contra você, acabou, a tua ideia não vai vingar. Então você tem que decidir antes e depois ir para a reunião. Isso é astúcia, né? Sim, esse ponto que o Zanetti traz da astúcia, né, é muito interessante, porque você cria um engajamento, né, cria um senso de pertencimento nas pessoas. Lógico, a partir de uma ideia boa, com certeza, porque se não for boa, as pessoas não vão se engajar. Então, olha a mensagem que o Zanetti traz, a lição aprendida. Você tem que, de uma certa forma, utilizar até
né, as lições da política, né? Que é a arte do diálogo, dialoga, mostra e convence as pessoas. Quero colocar uma questão para ti, Zanetti, uma frase e depois eu queria saber qual que é a frase do Zanetti, né? A frase que eu queria que você comentasse é do Aristóteles, que a educação, assim como a criatividade, eu diria, né, parafraseando ele até, tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Sim. Então tem ali um caminho espinhoso para passar esse, vamos dizer assim, vale da morte, pensando aí nas empresas inovadoras, por exemplo, para chegar lá e ter sucesso ali na frente. E em seguida, após você comentar sobre essa frase, qual que é a frase do Zanetti sobre criatividade? Para a gente aqui, no bom sentido, empacotar essas aspas do Zanetti para essa lição aprendida sobre criatividade aí na sua jornada. Vou dizer assim, eu uso uma frase do Mark Twain, porque ele diz o seguinte: não deixe a escola atrapalhar os seus estudos. Eu sou um eterno estudante, cara. Eu sou um eterno estudante. Eu tenho livros e mais livros de tudo que você possa imaginar. Minha mulher fica até assustada. Pô, mas está de novo? Então, eu pego um assunto e vou pesquisar a fundo, vou ver filme sobre aquilo, vou ver não sei o quê, vou ver revista, vou pesquisar. Aí, de repente, enjoio daquele assunto, vou para outro. Então, eu não paro de estudar. Eu sou irrequieto. Eu vejo jovens, assim, questão de carreira, né? Já querem ser diretor. Quer dizer, cara, você não vai ser diretor antes de 10, 12 anos. Verdade. Se você se aplicar, é aquela ótica dos 10 anos de 3 horas por dia estudando, né? Então, se você estudar o assunto 3 horas por dia, todos os dias, durante 10 anos, você começa a ficar bom. Não tem corta-caminho, sabe? A pessoa quer cortar caminho, está na universidade já quer cortar caminho. Cara, isso só vai acontecer depois, voltando aos gregos, longa é a arte, curta é a vida, né? Então, a vida é curta para você fazer determinadas coisas. Fantástico, Zanetti. A gente, olha, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Muito bom te receber aqui. Obrigado pelas lições aprendidas. Vou querer ouvir de você essa mensagem final aí. Enfim, e já está convidado para retornar aqui, Zanetti. Muito obrigado. Claro. Jovem, estudante, microempresário, professor. Anotem aí no seu caderninho, no seu smartphone, as vários encaminhamentos, sugestões, lições aprendidas e inspirações que o Zanetti nos trouxe hoje nesse programa. A sua mensagem final, Zanetti, obrigado pela sua presença. É uma curiosidade. O teu programa tem a lâmpada, né? A lâmpada. E a lâmpada... Como é que essa lâmpada entrou no símbolo de criatividade, né? Pouquíssima gente sabe. Foi o Gato Félix. Os mais velhos vão se lembrar do Gato Félix. Tem até camiseta do Gato Félix, aquele gatinho pretinho. E ele não falava, ele se comunicava por símbolos. Não? Então, ele pegava uma exclamação dele e fazia um patim. Ele pegava um negócio e fazia um gancho. E ele pegou uma lâmpada para fazer a ideia. A partir do Gato Félix, a ideia da lâmpada brilhando, quando você tem um pensamento, ela incorporou no mundo do gibi. O professor Pardal fazia isso. Né? O professor Pardal tinha o chapéu pensador e a lâmpada. Então, a lâmpada hoje, que é símbolo de criatividade, veio do Gato Félix, deve ser de 1930, mais ou menos. Então, muito legal, Zanetti, muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, e finalizamos esse programa sobre criatividade, várias inspirações aqui com o nosso querido Eloy Zanetti, né, que veio aqui conversar com a gente, está viajando já aí amanhã para a cidade dele, lá para a Serra da Mantiqueira. E vamos lá, o Gato Félix, e aqui me lembro do meu nono, Félix Balbinotti, né, ele fala do Gato Félix, fala, né, da lâmpada, do professor Pardal. E aqui nós estamos, então, encerrando mais um programa Quebrando a Lâmpada. E com essas inspirações que nós tivemos aqui hoje com o Eloy Zanetti, ir além das ideias, inovar, resolver problemas e melhorar a vida de cada um de vocês, melhorar a renda, melhorar a qualidade do seu dia a dia, melhorar a sua saúde mental. Então, até o próximo programa e sigam com a gente. Um abraço.